Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Ahá. Gostaríamos de pedir a você que desse um like, se inscrevesse na TV CE Ahá e nos ajudasse a divulgar este trabalho. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3 da segunda parte do Livro dos Espíritos, da volta do espírito extinta à vida corpórea à vida espiritual, com o tema Alma após a morte, das perguntas 149 a 153. Na pergunta 149, que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos respondem, volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Na Revista Espírita, de abril de 1859, com o artigo com o título Quadro da Vida Espírita, nós vamos encontrar em determinado trecho: consideremos a alma ao deixar este mundo e vejamos o que se passa nessa transmigração, na hora da morte. Extinguindo-se as forças vitais, o espírito se desprende do corpo no momento em que cessa a vida orgânica. Mas a separação não é brusca ou instantânea. Por vezes começa antes da cessação completa da vida e nem sempre se completa no instante da morte. Essa separação, então, ela não é brusca. Ela começa muitas vezes antes da morte propriamente dita, do corpo físico. E nem sempre essa separação termina com a morte desse corpo. Na pergunta 150, a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Vejam que aqui Kardec está querendo reafirmar a posição da alma depois da morte, que continua com a sua individualidade. Por quê? Porque nós precisamos entender qual é o nosso papel aqui na vida e quais vão ser as consequências das nossas atitudes aqui na vida corporal. E os espíritos respondem, sim, jamais a perde. A alma jamais perde a sua individualidade. Que seria ela se não a conservasse? E na Revista Espírita de 1859, ainda naquele artigo Quadro da Vida Espírita, eles falam assim, solene é o instante em que um deles vê cessar a sua escravização pela ruptura dos laços que o prendem ao corpo. Ao entrar no mundo dos espíritos, é acolhido pelos amigos que vêm recebê-lo, como se voltassem de viagem penosa. Se a travessia foi feliz, isto é, se o tempo de exílio foi empregado de maneira proveitosa para si e o elevou na hierarquia do mundo dos espíritos, eles o felicitam. Ali reencontra os conhecidos, mistura-se aos que o amam e com ele simpatizam, e então começa para ele verdadeiramente a sua nova existência. Então, aqui nesse artigo da Revista Espírita, ele fala desse entrosamento entre os espíritos que vêm acolher aquele que está desencarnando, provando que os seres continuam com as suas individualidades, com os seus amores, com as suas simpatias, com aqueles seres com os quais ele tem afinidade e que continua o seu processo de aprendizado no plano espiritual. Na pergunta 150A, como constata a alma a sua individualidade? Como é que percebe que continua com a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Então aqui nós temos o corpo material, nós nos percebemos, nós nos sentimos, nós sabemos que existimos, que temos um corpo. Mas quando nós desencarnamos, como é que nós vamos saber que continuamos com a nossa individualidade se não temos mais o corpo físico? E os espíritos respondem, continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, que se chama o seu perispírito. Então é o perispírito, um fluido que se molda ao corpo físico
e que quando o ser desencarna, ele leva aquele formato da sua última encarnação. Então, a pessoa, o espírito, vai se sentir vivo, vai se sentir como se tivesse um corpo, mas não é o corpo físico, é o seu perispírito. Na revista Abril, ainda, do quadro da vida espírita, eles falam assim: o envoltório semimaterial do espírito constitui uma espécie de corpo de forma definida, limitada e análoga, quer dizer, semelhante ao corpo físico. Mas esse corpo não tem os nossos órgãos e não pode sentir todas as nossas impressões. Entretanto, percebe tudo quanto percebemos: a luz, os sons, os odores, etc. Então, no perispírito, essas sensações, ele percebe as sensações, a luz, o cheiro, as pessoas, mas não com os órgãos físicos. No entanto, ele percebe com todo o seu perispírito. Estas sensações não são menos reais, embora nada tenham de material. Então, apesar de não ter os órgãos do corpo físico, mas essas sensações ele percebe como se fossem reais. Tem até algo de mais claro, de mais preciso, de mais sutil, porque lhe chegam sem intermediários, sem passar pela fieira dos órgãos que as embotam. Então, o perispírito não tem os órgãos do corpo físico, no entanto, ele consegue receber as impressões externas com mais clareza do que quando se está encarnado. A faculdade de perceber é inerente ao espírito. Então, é o espírito que percebe, é o espírito que vê, é o espírito que ouve, é o espírito que se comunica. É um atributo de todo o seu ser. As sensações lhe chegam por todos os lados e não através de canais circunscritos. Falando da visão, dizia-nos um espírito, é uma faculdade do espírito e não do corpo. Vedes pelos olhos, mas não é o olho que vê, é o espírito. Então, o perispírito é apenas o intermediário, é apenas o envoltório. Quem está recebendo essas impressões realmente é o espírito, é a essência. E continuando, os espíritos não são, pois, seres vagos e indefinidos. São seres reais, determinados, circunscritos, que gozam de todas as nossas faculdades e de outras que nos são desconhecidas, porque inerentes à sua natureza de espírito. Ele tem muito mais liberdade, percebe muito mais coisas do que quando está encarnado. Quando estamos encarnados, nossos sentidos ficam embotados, limitados, de acordo com o nosso corpo físico, com a capacidade do nosso corpo físico. E a não ser aqueles que têm mediunidade, não conseguimos captar as coisas que estão fora da nossa dimensão. Na pergunta 150b, a alma nada leva consigo deste mundo? E os espíritos respondem, nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Na Revista Espírita de 1859, eles falam assim, o estado do espírito, como espírito, varia extraordinariamente na razão da sua elevação e de seu grau de pureza. À medida que se eleva e se depura, suas percepções e suas sensações se tornam menos grosseiras, adquirem mais acuidade, mais sutileza, mais delicadeza. Vê, sente e compreende as coisas que não poderia ver, sentir ou compreender numa condição inferior. Então, os espíritos nos dizendo que, como espíritos, nós não viramos fumacinha. Nós continuamos a viver e continuamos a ser os seres que têm
uma percepção maior, porque não temos o embotamento do corpo físico e continuamos nessa vida de relação uns com os outros, vivendo, sentindo, amando, com todos os sentimentos e com todas as nossas emoções. Na pergunta 151, que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal, aquela ideia panteísta? E eles respondem: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conservas sempre a tua individualidade. Mais uma vez, os espíritos afirmando que nós voltamos ao todo que é o mundo espiritual, mas não perdemos a nossa individualidade. Vamos viver em comunidade, vamos estar nos relacionando com todos aqueles que amamos, vamos conhecer novas pessoas, mas não vamos perder a nossa individualidade. Na pergunta 152, que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? E eles respondem assim: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser fora de vós. E Kardec faz uma nota. Os que pensam que pela morte a alma reingressa ao todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Se as almas se confundissem num amálgama, só teriam as qualidades do conjunto. Nada as distinguiria umas das outras. Se todos voltassem para o todo, não havia distinção e tudo se misturaria. Careceriam de inteligência e de qualidades próprias, quando, ao contrário, em todas as comunicações denotam ter consciência do seu eu e uma vontade distinta. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme e então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, patente se faz que eles são seres distintos. Então, as comunicações espíritas, elas são uma prova dessa individualidade, porque se tudo se absorvesse no todo, não haveria distinção entre a comunicação de um e de outro. E justamente o que Kardec fez foi nos mostrar que existem espíritos de todos os níveis evolutivos. E ali na escala espírita, ele apresenta essa diferença. Então, essa diferença comprova que os seres continuam com as suas individualidades após a morte. No livro Que é o Espiritismo, no capítulo 3, no item 148, ele faz uma pergunta assim: depois da morte, tem a alma consciência da sua individualidade? Como a constata e como podemos constatá-la? E eles respondem: se as almas não tivessem as individualidades depois da morte, isto para elas, como para nós, seria o mesmo que não existirem. Não teriam caráter algum distinto. A do criminoso estaria na mesma altura que a do homem de bem, donde resultaria não haver interesse algum em fazermos o bem. Para que fazermos o bem, se depois que morrermos, todos vamos para o mesmo lugar, fazer as mesmas coisas, alcançar as mesmas coisas? A individualidade da alma, eles continuam, é mostrada de modo material, por assim dizer, nas manifestações espíritas, pela linguagem e qualidades próprias de cada um. Uma vez que elas pensam e agem de modo diferente, umas são boas e outras são más, umas sábias e outras ignorantes, querendo umas o que outras não querem, o que prova evidentemente não estarem confundidas em um todo homogêneo. As comunicações espíritas mostrando isso. A própria alma reconhece sua individualidade porque tem pensamento e volição
próprias, que distinguem umas das outras, verificando ainda a sua individualidade por seu invólucro fluídico ou perispírito, espécie de corpo limitado que faz delas um ser distinto. Então, o perispírito, ele garante essa individualidade, mostrando mesmo aqueles que são mais atrasados, que tem um corpo delimitando, fazendo com que ele se expresse, fazendo com que ele permaneça com os seus pensamentos, com as suas emoções, com o seu modo de ser. Mesmo que não tenha um entendimento daquilo que está acontecendo com ele, ou um entendimento da própria morte, da própria passagem, do próprio retorno para o plano espiritual, mas ele se percebe como um ser individualizado. Na pergunta 153, em que sentido se deve entender a vida eterna? E eles respondem, a vida dos espíritos é que é a vida eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. E nós ficamos com a sensação de que a vida é essa, e nos apegamos a essa vida. E os espíritos nos dizendo o tempo todo que esta vida é a passageira, que usemos, desfrutemos, mas não nos apeguemos, porque tudo passa e passa realmente muito rápido. E somente quando estamos próximos de desencarnar é que vamos perceber que as coisas que valorizávamos não tinham tanto valor. Na pergunta 153A, não seria mais exato chamar vida eterna dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? E eles respondem, essa é antes a felicidade eterna, mas isso constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, com quanto que vos entendais. Então, mais uma vez, os espíritos dizendo, palavras não importam para eles. Como nós definimos as coisas, desde que nós nos entendamos. Na Revista Espírita de maio de 1862, no artigo chamado Exéquias do Senhor Sanson. O Senhor Sanson foi um amigo de Kardec que trabalhava junto com eles na Sociedade Espírita. Então, um dos amigos, o Senhor Sanson, faleceu no dia 21 de abril de 1862, após de mais um ano de sofrimentos cruéis. Prevendo a sua morte, ele escreve uma carta para a Sociedade Espírita de Paris, onde ele pede que fosse evocado o mais imediatamente possível a sua morte, após o seu desencarne, e que periodicamente ele fosse evocado para que o acompanhassem no seu desenvolvimento espiritual. Isso para ajudar na comprovação dos estudos espíritas. E Kardec fala que, ele relata que para nos conformarmos ao desejo de nosso colega de ser evocado o mais cedo possível, após o seu passamento, fomos à Câmara Ardente com alguns membros da sociedade. Então, enquanto estava sendo velado o corpo, ele foi com alguns membros e, em presença do corpo, deu-se a conversa que se segue numa hora antes do enterro. E eles conversaram com o espírito, evocaram o espírito do Senhor Sanson e ele veio e respondeu assim: minha posição é bem feliz, porque nada mais sinto de minhas antigas dores. Estou regenerado e em estado de novo, como costumais dizer. A transição da vida terrena à vida dos espíritos, a princípio, me havia deixado tudo incompreensível, porque às vezes levamos dias para recuperar a lucidez. Mas antes de morrer fiz uma prece a Deus, pedindo-lhe poder falar àqueles a quem amo, e Deus me ouviu. Estou forte, muito forte, numa palavra transformado. Vós não reconhecis mais o velho enfermo, que devia tudo esquecer e abandonar todos os prazeres, toda a alegria. Sou espírito. Minha pátria é o espaço e meu futuro Deus, que irradia na imensidão. Olha esta pobre carne deformada, olhando para o corpo, morada de meu espírito e provação de tantos anos. Obrigada, meu pobre corpo.
Tu purificaste o meu espírito, e o sofrimento 10 vezes santo que me deu um lugar bem merecido, pois que encontro imediatamente a faculdade de vos falar. Então ele faz o próprio espírito, assim que desencarnou, respondendo que estava livre, que estava bem, comprovando tudo aquilo que eles vinham estudando. E aí Kardec faz um discurso no enterro do amigo, dizendo assim, um trechinho. Então, que se tornou a alma do nosso amigo? Ela está aqui ao nosso lado, escutando-nos, penetrando o nosso pensamento. Essa alma não é o que vulgarmente pensam, como que uma chama, uma centelha, algo vago e indefinido. Ela tem uma forma, um corpo como em vida, mas um corpo fluídico, vaporoso, invisível aos nossos sentidos grosseiros e que, entretanto, em certos casos, torna-se visível. Durante a vida, tinha um segundo envoltório, pesado, material, destrutível, o corpo físico. Quando esse envoltório se gasta e não pode mais funcionar, cai como uma casca de um fruto maduro e a alma o deixa como se deixa uma roupa velha de trabalho. É a existência desse mundo invisível que o Espiritismo põe em evidência, pelas relações que com ele é possível estabelecer e porque aí encontramos os nossos conhecidos. Então já não é uma vaga esperança, é uma prova patente. Ora, a prova do mundo invisível é a prova da vida futura. Adquirida essa certeza, as ideias mudam completamente, porque a importância da vida terrena diminui à medida que cresce a da vida por vindoura. Então não é que nós não vamos dar valor à vida material, à vida física. Não, muito pelo contrário. Nós vamos valorizar cada dia da nossa existência aqui na Terra, mas sabendo que este valor deste corpo é passageiro, é uma passagem que serve para nos ensinar muitas coisas. Então esse discurso de Kardec nos ensina assim, de uma forma inquestionável, que a verdadeira vida, a vida eterna, é a do espírito, num plano espiritual, né? Que a nossa vida aqui na Terra é passageira, nos dando muitas oportunidades de aprendizado, né? Então nós encerramos assim mais um módulo do Livro dos Espíritos, agradecemos muito e se você gostou, dê um like e nos ajude a divulgar a TV CE Arra. Muito obrigada e até o próximo bloco.